Então, abuso é quando a criança é tocada em seu corpo e essa violência sexual acontece diretamente no corpo da criança, a partir de acariciar, ou de tocar, ou de tirar a roupa da criança para fazer alguma coisa, se masturbar, olhando aquela imagem da criança nua. Então, é quando o adulto ele viola esse corpo com interesses sexuais. E não só quando o estupro acontece, acariciar, alisar, tocar, tudo isso é abuso sexual. E a exploração sexual é quando a criança é explorada por um adulto, para que esse adulto, explorado sexualmente, um adulto se utiliza sexualmente dessa criança para que outra pessoa possa se utilizar dela e ele ganhar alguma coisa em cima. Então ele vai ganhar algum lucro, ele vai ter algum ganho em cima disso. Que é diferente da prostituição. A prostituição infantil ela não existe. Esse termo prostituição infantil é um termo que não existe porque a criança e o adolescente ele não tem essa maturidade de escolher, decidir se prostituir ou não. Então, na verdade, isso acontece a partir de uma ação de um adulto que convence essa criança a isso. Então, essa criança não tem maturidade. Então, não existe o termo prostituição. Existe exploração sexual. Essa criança está sendo explorada sexualmente. Isso é uma grande questão, né? Porque a grande maioria dos casos, quase 80% dos casos, acontece dentro de casa. E isso já é um problema porque a sociedade, em geral, não consegue visualizar esses casos acontecendo porque eles estão dentro da residência das crianças e das famílias. E a grande maioria é cometido por adultos, pais, avós, padrastos dessas crianças, pessoas do convívio com muita intimidade, o que dificulta mais ainda a gente poder identificar isso, que são pessoas muito próximas, pessoas que no imaginário social jamais fariam isso com essas crianças e são justamente a grande maioria das pessoas que fazem. Então, observar essa criança eu acho que é o ponto principal. Se uma criança é uma criança agitada e de repente ela fica calma, ou se ela é uma criança calma e de repente fica muito agitada, ou se a criança está urinando na fralda, urinando na roupa, algo que ela não fazia mais, ou ela não está controlando mais os esfíncteres, ela não está conseguindo mais controlar, fazendo xixi e cocô em horas que ela não fazia, ou fazendo demais, ou fazendo de menos. Então tudo isso são indícios de que que essa criança está passando por alguma coisa. O papel da família nesse processo de prevenção, né, da autoproteção, ensinar essa criança, dialogar com essa criança sobre a questão da autoproteção. Falar da autoproteção, de que a criança precisa se proteger, e aí não é ensinar a criança a agredir a outra pessoa, mas ensinar a criança a se proteger, a dizer, essa parte do meu corpo só eu toco, essa parte só minha mãe toca para fazer a higiene, diferenciar o que é uma carícia normal do que é uma carícia maliciosa, ensinar a criança a se defender, e aí criar uma relação de intimidade, uma relação de confiança com essa família, para que essa criança, se por acaso ainda assim sofrer algum tipo de violência, ela possa ver nessa família esse espaço de diálogo, esse espaço de confiança para que essa denúncia e todo esse processo que precisa acontecer de punição possa acontecer de fato. Eu acho que o grande desafio é o tabu do tema, né? A gente vive numa sociedade que cada dia mais está se tornando conservadora, e o grande tabu é a gente falar sobre isso, é falar sobre o abuso e a exploração sexual. Ele de fato acontece dentro das casas e dentro das famílias, e a gente precisa falar disso. E falar disso é também uma questão de educação, que é falar de educação sexual nas escolas. E não é falar de educação para o sexo, é falar de educação sexual. E falar de educação sexual é ensinar as crianças a conhecer seu corpo, entender que existem lugares do seu corpo que só ela pode tocar, como seu corpo se desenvolve, por que certas coisas estão acontecendo no seu corpo, qual a diferença do seu corpo do corpo do outro, o direito ao seu corpo e também o respeito ao corpo do outro. A educação sexual é isso, e não educação para o sexo. E é importante a gente falar disso nas escolas. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente precisa nesse nosso atual contexto. Um grande desafio é a gente também cobrar políticas públicas, né? A gente precisa de políticas públicas estruturadas, não só de punição para essas pessoas, mas também de prevenção. Prevenindo que a gente evita com que esses casos aconteçam. A gente precisa evitar e não esperar esses casos acontecerem para que a gente possa atender essas crianças. A gente precisa prevenir de fato. Prevenir se previne com educação, com campanha, falando disso,
em todos os meios de comunicação e tirar o tabu disso. Esse tema não é um tabu, esse tema é algo que acontece diariamente na nossa sociedade, nas casas das crianças e adolescentes, e a gente precisa falar disso. Quanto mais fala, mais as pessoas vão ter mais liberdade de tratar disso e vão estar mais empoderadas para combater isso. A Etapas, ela soma nesse processo em 2 caminhos, ao meu ver, né? Primeiro, nos processos de cobrar, de incidência política, de cobrar políticas públicas para isso. Então, a Etapas está compondo fóruns e redes que lutam para que essas políticas públicas relacionadas à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes de fato sejam efetivadas. Então, a gente tem essa cobrança política para que o Estado assuma essa função e de fato crie políticas institucionalize de fato essas políticas para que elas aconteçam, e a gente também faz o atendimento direto. Então a gente tem projetos que têm o objetivo de trabalhar com crianças que foram vítimas desse tipo de violência ou crianças que ainda não foram vítimas, mas que vivem em contexto de vulnerabilidade, que isso pode acontecer, e aí a gente empodera essas crianças, fala sobre autoproteção, fala com as suas famílias sobre a importância de falar sobre esse tema, faz campanhas na comunidade. Então a gente, além de participar das campanhas, das articulações que acontecem na cidade como um todo, a gente está também trabalhando isso nas comunidades, faz caminhadas nas comunidades, faz panfletagem sobre a temática na comunidade e entende que isso não é uma questão da criança, não é uma questão da família, mas é uma questão da sociedade como um todo, que a gente só vai conseguir vencer isso se a gente de fato pensar isso de uma forma integral, que a sociedade toda se envolva, liderança comunitária, professor, escola, pai, mãe, vizinhos, todo mundo em torno dessa causa.